arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. E vamos para mais um podcast, mais um Grãocast, agora com Edu Petroni. Seja bem-vindo, Edu. Obrigado, é um prazer novamente estar aqui com vocês, uma alegria imensa. Gente, eu tenho certeza que a gente vai conversar só coisa boa, não é? E dá muita risada, né? Ah, faz parte, tem que Porque rir. você é contador de história e engraçado. Olha, eu de vez em quando eu acerto umas boas, viu? Mas de maneira geral, a gente que convive com pessoas, o que as pessoas têm de melhor? Histórias. E se a gente para um pouquinho para prestar atenção nessas histórias, são preciosas demais. Verdade. Vale a pena. E a gente guarda algumas na cabeça e depois a gente passa para frente, né? Maravilha. Edu, a gente vai falar um pouco de histórias relacionado aos ambientes. Ótimo. Você acha que os ambientes por onde você passa têm algum significado e tem alguma interferência na tua vida? Tem muito. Olha, eu recordo de vários lugares onde, primeiro, eu sou um cara meio medieval, sabe assim, eu adoro aqueles palácios antigos. Não conheço a Europa na parte dos palácios, que é lá, que tem uma antiguidade e tudo. Mas eu tenho uma vontade de entrar e ficar simplesmente questionando o que aconteceu aqui. Que fato da história que aconteceu aqui nesse lugar que a gente está pisando. Claro que não na parte medieval, agora os mais Cara, recentes. mas pensando assim, você falando aí dos palácios medievais e tal, você tem um jeitão aí de templário, né? Olha, vou te falar, viu? Eu tenho muita honra até de se ouvir, não na questão religiosa dos templários, mas dos cavaleiros, sabe? Poxa, espada, Você conhece escudo. a história dos Cara, cavaleiros templários? Conheço bem. Inclusive eu estive na França e fui na igreja onde o último templário foi morto pelo rei francês na época, que foi a caça aos templários, né? Porque eles foram poderosos por um tempo, mas depois a igreja começou a vir como os traidores, foram perseguidos. Então eu tive na igreja sem saber. Olha só, fui na igreja. Depois, sabe quando uma ponte tem alguém contando uma história, juntou um monte de gente em volta, e ele falando daquele fato, eu falei, caramba, tava Seria lá. o Jacques de Molay? Isso, ele, mas tinha um outro junto, que eu não lembro o nome agora de verdade, mas eu lembro que era um dos últimos templários, 1300 e alguma coisa, que aí até o Papa na época falou, olha, tem que acabar com essa turma aí. E Que aí essa teve história... a briga entre os templários Isso, com a igreja, teve exato. aquela cisão entre eles, e aí os templários foram declarados sacrílegos, né? Exatamente. E inclusive na ilha de Chipre, que era uma das fortalezas mais conhecidas do templário, a maior inclusive, era a sede deles. Então é um lugar que depois eu fiquei ouvindo essa história na ponte, próximo assim, 200 metros dessa igreja que tá, sabe quando você fica ouvindo, eu falo, gente, é aqui do lado, olha só essa quantidade de histórias que temos aqui. E aí é curioso, né? Você vê um local aí de 1300, 1400, né? Muito tempo, né? Muito tempo. Assim como todos os demais, a gente tem muitos pontos turísticos que tem histórias, não é só um local por si só. Existem as histórias, tem as histórias de casais românticos, tem as histórias não só de desgraças, vamos dizer assim, tem muita história gostosa de ouvir. E aí, por exemplo, na minha família a gente sempre teve a vontade de contar histórias. Minhas avós, né, contavam muitas histórias, sabe? Meu avô na fazenda, então a gente tem um Você monte. teve bastante convivência com Muito. avó? Com uma avó até os 9 anos, depois ela faleceu, mas eu lembro de muita coisa com ela, porque ela era professora de tocava piano, então tinha muitos detalhes com ela, entendeu? Aprendi a assistir, inclusive, Cimarrón. Alguém lembra? Cimarrón Que é isso? é o seriado do faroeste, do xerife. Ah, não sou dessa época. E eu aprendi a ver na televisão na casa Edu dela. é velho, Edu é velho. Edu é velho. Eu sou old school, né? Sabe? Escola de... O Edu é clássico, velho não, clássico. Olha a cromada. cartilha Caminho Suave, né? Do SESI. Então, eu acumulei um pouquinho disso e eu sempre gostei muito de, por exemplo, hoje, claro, é muito fácil entrar no Google lá, colocar lá, Cimarrón, vai aparecer um seriado fantástico.
porque tinha muito conteúdo também de o bem contra o mal, sempre, entendeu? E isso era legal. Só que tinha muito cavalo, tinha muita camaradagem, não era só tiroteio. Aí você trocou o cavalo pelo Jeep. Hoje você tem um Jeep pra Hoje andar, o né? Jeep é meu cavalo, né, gente? É o cavalo moderno, entendeu? Com certeza. Né? Olha, voltando a essa questão da minha avó, né, que eu falei, a avó paterna. Dos meus avós lá da minha mãe, eu convivi muito. Todas as minhas férias, até quando completei 17 anos, foram na fazenda ou sítio. Então eu tive muito contato com a natureza, mas com tudo em volta, né? Com os animais. Aprendi muito assim, a reunião de família, doce. Então, gente, falei doce, já lembrei daquele tacho de doce de leite minha avó já fazendo. tô salivando aqui. Não é? Aí ela vai mexendo com a colher de pau, que parece um remo enorme. Porque não é que o remo era que era pequeno, entendeu? A proporção. É, a proporção é diferente. Naquela época eu era pequeno. E aí O depois, remo era do teu tamanho, você traçava o remo, né? porque era o tacho grande. E aí depois ficava aquela casquinha, gente. Sabe? Aí Só vou limpar o remo, né? ela entregava uma colher para cada neto, assim, falou, pode. Aí a gente ficava raspando Nossa, a casa casquinha. de vó é uma delícia, né? Não Porque é? vó pode tudo, né? Pode, não é? Ainda mais num sítio, numa fazenda. Cara, e aí vem essas memórias, jamais vão sair da nossa cabeça. Vai estar lá para sempre. E eu conto isso para meus filhos. E aí eu sinto, hoje, os meus filhos ouvem as histórias, não tem mais aonde ir. Né? Infelizmente, desfez de tudo isso, né? Das propriedades, porque vai morrendo, vai ter que vender. Os problemas do mundo moderno. Mas as histórias que a gente pôde, né? Antes vamos dizer, da invenção do celular, que o mundo virtual tomou conta, né? Ainda existia o mundo real lá fora. E existe até hoje, gente. Tá lá, é só ir. A Entendeu? gente não para perceber o mundo real, né? Ô Edu, mas eu acho que você traz coisas dessa época aí da tua avó pra hoje em dia, porque eu sei que todo final de semana você com a sua esposa, vocês saem pra caminhar no meio da natureza pra ter esse contato, né? Além de caminhar faz bem pra saúde, lógico, ainda tem esse contato com a natureza que renova a energia, né? Tem. Olha, esse propósito primeiro é para nós mesmo, porque a gente vive muito dentro de uma cidade, Rio Preto já é uma cidade média para grande, no sentido que a gente já não vê tanta natureza. Sim. Mas a procura de esse resgate da natureza é para que a gente realmente desconecte dessa correria. Aliás, até a expressão correria, gostaria de falar para vocês, nós fizemos, no meio da pandemia, em novembro de 2020, numa chácara, numa quarta-feira à noite, onde foi uma meditação guiada. E a pessoa que estava lá fazendo, né, vamos dizer, nosso mentor na época, ele falou exatamente, olha, você que costuma falar muito que está na correria, essa palavra não faz bem nenhum, nem para você, nem para ninguém. Né? Conversa de amigos, no telefone, e aí, como é que você está? Ah, estou na correria. Ele falou, troque isso por... Que é normal, né? É normal a gente falar. E na verdade isso simboliza que a gente está desorganizado na vida. A correria, naquele negócio, estou catando papel no vento. Tá correndo para qualquer lado. E potência sem direção não leva a lugar nenhum, não é? Exato. E quando ele mostrou isso para ele, falou, nossa, foi aquele... Peraí, é verdade. Mudarmos a forma de falar, olha, como é que você está? Tudo bem? Olha, tá tudo indo bem, tá tudo já planejado, tá acontecendo conforme combinado. Mesmo que não esteja, mas a gente está mentalizando para acontecer. E tem que verbalizar positivo, né? Isso. Então, olha só como alguns... E as palavras têm poder, né? Tem, não tem? Uma palavra falada, uma flecha lançada, sabe? Essas... Não volta atrás. Então tem o poder sim de acontecer. E a gente pode ser simples. O meu propósito, voltando à questão da natureza, da caminhada, é isso. Uma simples caminhada num domingo de manhã, poxa, mas a gente não vai para... Olha, passa alguns ciclistas, viu, gente? Não eles, né? Uns bikers lá, não são vocês, né? Porque passam devagarinho, dá tempo de a gente parar, conversar de vez em quando. Engraçado que ele reconheceu a gente, né? E a gente de capacete, máscara e óculos não reconhecemos Tá vendo? você. É porque a gente está ali parado olhando para aquilo que realmente vale a pena. E a gente, ó, na velocidade. Passa algum tão correndo que fala, gente, eles não perceberam que é maravilhosa a visão que a gente está tendo aqui. Então, o nosso propósito de ir para um local de natureza é para realmente identificar a natureza, o que ela nos proporciona. Nós já ouvimos coisas assim, bem como exemplo, um pica-pau de cabecinha amarela, sabe, eu e a Luciana andando, de repente, só nós dois assim, de repente, sabe aquele silêncio, tec, 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 falei, o que é? Olha lá, aí um pica-pau. Exatamente como todo mundo vê no desenho animado, ou nem isso, a gente viu ao vivo.
Em Rio Preto tem bastante desse pica-pau de cabeça amarela, né? Eu ouvi um avião lá, 10 mil pés de altura, você vê aquele risco branco, mas eu ouvi o avião, só o avião assim, fala, gente, aí de repente vamos dizer, ele brilha no sol, e a gente vê exatamente o avião certinho, com asa e tudo, fala, gente, olha só. Então assim, esses detalhes de estar andando com calma, para abraçar a árvore mesmo, sabe? A gente vai para isso, para a gente estar ali em contato com a natureza e ver o que está acontecendo. Bezerrinho nascer, já vimos alguma vez, duas vezes já. Então, assim, tá ali acontecendo naquele momento. Trajeto de quantos quilômetros? 10, 12 quilômetros. Entendeu? Porque aquela história, queríamos fazer mais, mas é em questão do tempo, que aí no domingo já tem outro compromisso, já tem aquilo. Tem os filhos, né? Família. A gente vai. Domingo passado a gente fomos conhecer aquele Vale do Sol, o lugar, inclusive até a Natália, que é a proprietária. Que é ponto lá, de bike, né? E ela falou assim, ó, vem aqui quarta-feira, quinta-feira para ver o pôr do sol, não é porque só o nome. Ah, eu adoro. Olha aí, ó, eu falei, gente, tem que vir aqui mesmo, é isso que é legal, entendeu? É 5 quilômetros de Rio Preto, né? E às vezes 7 que seja, do lado. Rosângela Mota esteve aqui num podcast com a gente, e ela é baiana, né? Ela falou que em Salvador as pessoas param para assistir o pôr do sol. É um espetáculo. Não e é? a hora que ele se põe, bate palma. Coisa maravilhosa. Olha a gente só. nem percebe o sol se pondo, nem nascendo, nem se pondo. Existe algum lugar do mundo, ó, essa é uma outra passagem rápida. Lá em San Diego, nos Estados Unidos, né, na Califórnia, tem um bar que ele na verdade, 360 graus de espelho. Então ele fica acima das outras casas e a gente consegue ver a cidade, né, tem as montanhas e tem o Oceano Pacífico. E exatamente sem querer, nada programado, aquele dia eu fui ver o pôr do sol lá na praia e aí eu estava chegando a hora do sol se esconder mesmo. E aí entrei no bar. Aí tinha uma musiquinha ao vivo. Infelizmente eu estava sozinho, olha só, mas estava ali conhecendo. Sentei no balcão, uma cervejinha e tal. De repente um músico, ele mudou a música. Sabe, ele chamou a atenção de todo mundo e falou, pessoal, parem agora. Agora é o momento sublime do dia. O pôr do sol. Contemplem, sabe, bem assim, tranquilo. Para ele é todo dia, né? Mas para a gente não. E ele fez, nós percebemos isso. Ó, você que está aqui pela primeira vez, ou única vez na vida, observe isso. Olha. E aí, na hora que o sol parece que toca na água, ele faz... Tss, como se tivesse... foi sensacional, né? E o que acontece depois? E as pessoas estão ali naquela correria e que momento é esse que você está na Califórnia, num lugar bacana, gostoso, de repente você está lá um dia só. Olha, aprecia isso. Amanhã pode estar nublado. Não é? Você falou da Rosângela Mota, né? Da lembrança do podcast dela. E eu lembrei também do Dárcio, Dr. Dárcio. Ele falou sobre a importância da gente dormir no escuro, totalmente no escuro. Sim. Acordar com o nascer do sol, ver o pôr do sol, para ir regulando o nosso sistema circadiano. Que é circadiano. Que é importantíssimo isso, e a gente fica na correria jogando pedra em avião, né? Sem ter nenhum embasamento, só fica naquela correria e só saúde que vai pro beleléu, né? Olha, perda de saúde é uma das preocupações, né, de todos nós, deveria ser pelo menos, porque recuperar não é tão fácil como perder, né? A gente sabe, né? Se bem que a gente está investindo mais de 25 anos para ter esse corpinho, né, desse tamanho, não vai perder amanhã, não vai perder, ninguém perde, né? Só 8 arrobas, que é isso? Não dá, mas olha só, quando a gente fala qualidade do sono, é fantástico. E você simplesmente dormir com o silêncio, mas principalmente com o escuro. É isso que faz que o nosso cérebro realmente tenha um sono reparador, porque ele desliga totalmente. É para dormir mesmo, é para a gente ter a nossa máquina principal, o cérebro, poder regenerar. E é isso, né? O nosso sistema imunológico está muito ligado à qualidade do nosso sono, né? Nem sempre só, claro, tudo vale a pena, nem sempre só a qualidade de alimentos, mas o sono, conforme a gente vai perdendo e vai diminuindo o tempo de horas, a gente está prejudicando nossos
anos futuros, né? Que vão ser problemáticos. O hormônio de crescimento é produzido durante o sono. Muito. Por isso que é importante, molecada, As dormir. crianças dormirem. Antes da meia-noite. Tem que dormir, porque depois é o horário que realmente onde vai acontecer a mágica do cérebro regenerar. E é engraçado, né? A gente fala de sono. Parece uma coisa tão simples, né? Deitar e dormir. Só que no mundo que a gente vive, tem muita gente com crise de ansiedade, depressão e insônia e que não consegue dormir. Porque, olha, acho que a ansiedade é aquele excesso de futuro. Né? Tem muita coisa para acontecer e a pessoa fala, não está no seu controle. Durma. Só durma. Amanhã você está renovado para continuar a vida. Por isso que um sono de qualidade é preconizado. Olha, estou falando isso agora, mas alguns anos atrás, gente, eu simplesmente ignorava tudo isso. Se dormir tá bom. Você teve uma transformação de vida? Tive, muito, sabe? Em relação a valores de alguns elementos básicos, sabe? O sono é um deles. A preocupação a gente tem, mas eu não levo para a cama. Até o Luciano de vez em quando fala assim, mas você não está preocupado? Não, vou dormir. Porque não vai mudar nada se ficar a noite inteira acordada. Durma bem para você estar melhor no outro dia. Parece que os fantasmas são maiores à noite, né? Isso. Né? Então, eu tenho assim, uma convicção comigo que a gente tem que estar bem. Se o controle que a gente precisa ter sobre tudo, é sobre a nossa vontade de fazer as coisas, a nossa vida mesmo. E a partir daí você faz aquilo que precisa ser feito, dentro do tempo que a gente tem. Né? Todo mundo tem 24 horas. Você tem gente que acha que não dá tempo para fazer nada. Mas é organização. Eu sou perfeito, pelo amor de Deus, longe disso. Lógico. Mas a gente está em busca, né? E aquilo que vale a pena para a gente compartilha. Fala, gente, se melhorar cada dia, né? Isso. Eu quero ser melhor do que eu mesmo, né? Não é competindo com ninguém. Isso não existe isso. Tem vários episódios aí que dos podcasts que eu estou recordando aqui, que eu estou relembrando algumas coisas que já passaram. Lembrei da Glauci falando de abraçar a árvore. De abraçar a árvore, dela ter aí uma terapia para descarregar as energias, para se reequilibrar. Você falou muito disso. Uma das coisas que veio o Cirineu aqui, o Cirineu Mazzucato, publicitário, e ele falou sobre marketing olfativo também. Nossa, fantástico. E que muitas empresas utilizam os aromas, óleos para marcar o território com cheiro. Promover sentimentos nas pessoas. Fortalecer a marca. Fortalecer. Na verdade, é associar cheiro com marca, com vivência, na verdade, aquela experiência sensorial. Exato. O que vai ficar na memória da pessoa? A gente já sabe que muitas marcas hoje já tem isso, né? Quando você sente aquele cheiro, você relaciona na hora o nome. E isso pode ser para qualquer empresa ou para qualquer marca, desde que ela se permita ou vá em busca de algo que a simbolize, né? Então é muito legal. O cheiro é muito fantástico, né? A gente e o cheiro pro lado positivo e negativo, porque, por exemplo, os animais, eles são muito do olfato, né? Então, eles vão cheirando. E a gente até hoje, para ver se alguma coisa tá boa ou tá estragada, a gente cheira. Em todos os nossos manuais de aromaterapia, porque ela fala de aromaterapia, o olfato. Primeiro, olha, até para a sobrevivência humana, aí entra a história. Muitos casos da humanidade relacionados com cheiro. Por exemplo, gás. Hoje o gás de cozinha tem um cheiro. Para que a gente possa identificá-lo e correr, sair daí. Identificar o vazamento. Que não é o cheiro do gás mesmo, é um odor colocado para que a gente identifique. Para que a gente, exatamente, para a gente ter a nossa sobrevivência garantida. Nós precisamos sentir aquele cheiro. E é isso, comida boa, ter um cheiro bom. Né? Mudou alguma coisa, o que a gente foi? Mas isso é pra gente, não vamos ingerir algo, porque não dá para experimentar. Deixa eu ver o que é isso aqui. Tem muita história, né? Dois amigos andando na estrada, o que é isso? Fala, pessoal, eu acho que é isso, eu acho que não é. Deixa eu ver, é mesmo. Só cortei as palavras. Né? Aí vamos ter que colocar ainda bem que nós não pisamos. Ainda bem que nós não pisamos, mas já foi mesmo. Você tem razão. Você tem razão. Tem razão. Então, por quê? Faz sentido, né? Sentir o cheiro e a gente se identificar com algo bom. E o lado negativo também nos protege muito. Então, e cheiro é gostoso, né? Uma questão de estar ligado diretamente. Como é que chama aquela palavrinha lá? Feromônios.
Desperta, os feromônios despertam. Por exemplo, que perfumes que tem o afrodisíaco, sabe? É cheiro puro. Muda completamente a química do cérebro. Olha só que interessante. Muda o nosso comportamento, a forma de ver aquilo. Você tá falando que tem cheiro que simplesmente que levanta a libido. Não é? Ué, fala isso pros como é que chama aqueles... fugiu o nome agora, gente. Não, de verdade, agora eu esqueci mesmo. Como é que é? Quando animais, quando sente o cheiro da fêmea. Que estão cio, né? De longe, porque aquele cheiro é o momento do acasalamento, tem que acontecer. Porque fora daquilo, ela segue a vida, entendeu? E o cheiro também resgata a nossa memória afetiva. Totalmente. Nossa, isso é gostoso. Tava falando da avó? Da avó. Eu já tava sentindo o cheiro do doce de leite, do queijo, cheiro dos animais. Do bolinho, do pão feito na hora. Olha lá, olha a hora que ela vai lembrar, gente. Não, aí você junta o cheiro com esse pezinho, né? Não, aí não é à toa que eu tô desse tamanho. Né? O cheiro, mas aí tem o queijo de verdade, o doce de verdade, aquele arroz, aquela rapa gostosa, entendeu? Aí é tudo, uma coisa leva a outra, né? Leva a outra. Que bom. E a reunião em volta de mesa, com comida, é quase que 100% das vezes, né? A cozinha hoje é um dos ambientes onde todo mundo gosta de ficar, né? Porque enquanto um está cozinhando, o outro vai conversando, virou um espaço social que as pessoas se preocupam na hora de fazer o projeto. Aí é que tá. Eu ia te falar isso, porque eu não sei se hoje, porque diminuiu muito a residência das pessoas, não é isso? Sim. Antes a cozinha era um local maior do que o resto da casa, porque é onde mais tempo a gente ficava. Hoje, não sei, os espaços gourmet estão voltando exatamente para privilegiar a contemplação da reunião. Mas ao mesmo a tempo produção, tudo integrado. Você não vai ali que alguém cozinhou e você vai depois para se servir. Você vai para participar da produção. Exato. Você vai lá, você compra os ingredientes. A mesa foi para a cozinha, né? Não ficou separado, tá todo mundo junto. Tira a parede que divide a sala da cozinha e Olha vamos ficar todo mundo junto, cozinhando, conversando. E o que eu quero perguntar para vocês agora como profissionais aqui, quando que isso foi sentido ou notado que precisava fazer isso? Tem alguma... Integrar os espaços? Porque antes era muito separado. A cozinha era cozinha, a copa era copa, não era sala de jantar e tudo mais. Quando que de repente começou a falar, não, peraí, tira a parede. Quando foi? E que teve um movimento específico disso na história? Eu acho que é mais pela valorização da convivência, né? Porque como você vai ficando mais claro de que o interessante é a produção, a amizade está ali em você fazer um churrasco, você temperar a carne, você colocar ali, vai fazer pizza, vai fazer esfirra junto. O legal é ali você pegar a massa, fazer a massa, rechear, colocar para assar. Então esse convívio, eu não sei te precisar o tempo, mas ele começa a ser mais valorizado. Com certeza. E uma coisa que acontece na Europa, em todo lugar, cada vez mais é mais complicado você ter pessoas trabalhando no serviço doméstico, funcionários dentro de casa, né? Então é mais a família ali tocando as coisas, fazendo as coisas, produzindo tudo, cozinhando junto. E o fato de você cozinhar já é o motivo de você chamar os amigos para estarem ali junto, né? Muito bem lembrado. Isso é muito bom isso, né? E agora com a pandemia, ainda os espaços, os lares, as casas passaram a ser mais valorizados, porque a gente ficou mais tempo em casa, né? Então esses espaços integrados foram super importantes, né? Para deixar a família reunida. Eu acho que a pandemia mesmo deu esse choque de realidade nas pessoas, né? Porque a gente vai se aparelhando de tanta coisa, não só da correria, do tempo, desse monte de compromisso que a gente tem, mas a gente vai colocando na nossa vida tanta coisa supérflua, tanta coisa que na verdade você não precisa, e de repente veio essa pandemia aí e deu um choque de realidade em todo mundo também. Sim. Muita gente percebeu que tinha criado uns palacetes inadministráveis, né? Para não morar lá, né? Você precisa de um exército ali dentro para manter aquilo. E não precisa de nada daquilo, né? Para sair de manhã e voltar à noite, né? E aí a pessoa compra uma cama só boa, porque é o único momento que ela vai estar em casa.
Mas aí ela sentou pela primeira vez na cadeira que ela comprou, que era bonita. E aí falou, não aguento ficar nela, tem que arrumar uma cadeira boa para sentar agora que eu vou ficar muito tempo aqui. O sofá também. Exatamente. Melhorou o chuveiro, melhorou a torneira nisso. da cozinha, melhorou o balcão da cozinha que não tinha, agora tem para ficar ali. Olha como, de repente, falou assim, nós vamos viver nesse espaço. Exatamente. E foi, eu acho que é legal tudo isso, né? E aí você falou, deixou de morar para viver. Né, para aproveitar o espaço. Aproveitar. Então, lá atrás, assim, voltando à memória da família, que eu me lembre, a minha família sempre prezou muito por essas reuniões. Tanto que a mesa nunca foi pique. Mesa de 10 lugares era assim, comum em todas as casas dos tios, das tias, meus avós. Você tem descendência italiana? Italianos. Português e italiano, né? Que é o Silveira Petrone. Mas assim, eu acho que os Silveiras vieram também um pouquinho da Itália, porque, gente, o que tomava de vinho e queijo, nossa senhora, pizza, maquê, né? Então, olha, a gente não aprendeu italiano porque não deu tempo, né, de falar italiano, porque a comida hoje, massas em geral, meu pai faz pizza, até hoje, massa de pizza. E hoje tem um evento na minha família, ainda temos essa tradição de um dia da pizza do vô. E é bem caseira, né? E a gente senta, né? Faz tempo agora que ele andou meio doentinho e tal, mas a gente sempre teve essa tradição. No aniversário de alguém da família, falou, vai ser a pizza do vô, entendeu? E depois eu aprendi, já fiz vários, eu estou precisando fazer de novo, então a gente é muito tranquila. E era uma pizza na época, ele falou, não precisa ter forno, não, ele fazia em fogão. Uma pizza que coloca numa forma, no fogão mesmo, assim, no fogo, na chama do fogão. E fica perfeita. Aí que tá, o lado depois vai ter de novo? Só isso aí já foi sucesso. Quer dizer, todo mundo vem de longe para aproveitar. E era reunião da família, dos primos e tal. Muito bacana. O churrasco é bom, mas as massas também reúnem. Mas tudo isso era para todo mundo estar ali em volta da mesa, conversando o tempo todo, né? O tempo todo. Largar o celular de lado e curtir a conversa da mesa. Hoje o celular é aquilo, registrar foto. Porque todo mundo gosta de registrar depois. E a saudade acabou um pouco, né? O celular ajudou a gente estar mais perto das instâncias. Não tem mais, né? Você pode estar dentro da sala de cirurgia, nascendo, né? Um neto ali, e você já vai estar filmando e mandando para quem está longe. Então não tem que esperar depois de 2, 3 anos para ver, ou esperar a carta chegar. Já está vendo, né? Então isso ajudou muito essa tecnologia para isso, né? Para a gente estar em contato ao vivo e a cores com todo mundo. Com certeza. Mas não dá para abrir mão de estar junto, um abraço de verdade, nunca vai ser superado. Não é isso? Verdade. Muito legal. E aí, dona Luciana? Se deixar, a gente vai ficar conversando. Traz a pizza da próxima vez, viu? Traz a pizza. E a música? Já toca a tarantela no final. Que a gente já... Tem delivery, hein? Ó, dica. Tem delivery. Mas ó, contei poucas histórias, tem mais, vamos... Tem mais história. Hashtag número 2, põe aí você, coloca aí embaixo nos comentários. Tem história da infância, nem falamos do café, gente, o café é maravilhoso. O café que abre, né? O café tá tudo de Você gosta de café? Você é desses viciados em café? Não sou, olha só, eu gosto muito de cappuccino, gosto de café gelado, mas não todo dia. Mas, olha, café gelado com leite batido, gente, maravilhoso, maravilhoso. Café gelado dicas, batido com leite? Manda aí quem quer dicas de receita de café, a gente tem. Entendeu? Olha, assunto gastronomia, o Edu é fera. Não é? Porque tem umas receitas de café que, assim, que a gente nem consegue fazer no dia a dia, porque essa bendita dessa velocidade que a gente emprega. Que não é correria. Não, é uma velocidade, né? E aí eu falo, gente, era tão bom parar um dia e falar, vamos fazer um café diferente? Ó, eu não trouxe aqui, ia trazer é aquela história, né? Não deu tempo. Mas é um café individual, sabe aquele coadorzinho bem pequenininho? Eu falo, gente, põe aí, nós vamos falar de café, vamos olhar só como é que a gente faz. Vou trazer na próxima. Na próxima Tá a gente marcado, faz. combinado. Tá bom? Excelente. Edu, Adoro. foi um prazer conversar contigo. Várias histórias aqui, a gente precisa cada vez conversar mais. A gente precisa fazer uns eventos gastronômicos. Pode contar com a gente. Juntar os amigos. Não é? E trocar conversa, trocar experiências, que é assim que a gente aprende, que a gente se melhora. Verdade. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. E essa tradição da gente se encontrar para conversar sobre coisas boas, junto com comida, bebida, sabe? Gente, isso é fantástico porque as histórias valem a pena.
E obrigado ao Groundcast, a vocês, por estar revivendo tudo isso, para estar fazendo isso acontecer de verdade, gente. O mundo real é isso, da gente estar aqui presente, não é? Edu, eu quero ser convidado para pizza, mas eu também já quero me inscrever para caminhada ecológica. Ah lá, viu? ó. Vamos. Pode ir de bike, pode. Pode ser a trilha do bem, o bike do bem, o importante Ele é vai ir. na trilha do bem, ele organiza mesmo. Vamos lá. É um prazer. Tá aí, ó. Domingo, próximo. Olha, ó, domingo é o que não falta em cada semana. Já. Toda sempre semana tem um, tem. sempre tem um, entendeu? É só ir. Pode ser no sábado, pode ser no feriado. É um domingo, é um dia de manhã. Para muita gente é um dia legal para isso. É aquela história de cuidar da gente, entendeu? A gente precisa, Para os compromissos, o resto do tempo todo. Mas para a gente tem que ser especial, nesse sentido de natureza, caminhada. É isso. Porque as conversas boas, gente, se for contar só as histórias das caminhadas, escorrega do carro, cai ali, boi que vai pular, isso tudo do pessoal dos nossos amigos, viu? Eles ouvem, entendeu? Pode ter certeza, a gente tem tudo isso. E, algumas a gente consegue registrar em foto, vídeo, mas a maioria está no coração. Legal, obrigado. Valeu, Edu, foi um grande prazer te receber. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço muito também. Obrigadão, gente. Muito feliz, viu? Eu Sensacional, também. gente. Legal. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente do podcast Groundcast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.